Glória a Deus. Pode se sentar. Tudo bem com vocês, meninas? Que bom a gente estar juntas de novo. Que bom que no meio de um feriado você, na sua tardezinha de sábado, nesse tempozinho frio, vontade de ficar debaixo das cobertas. É isso mesmo, escolhe a melhor parte. Escolhe a melhor parte, porque quando a gente faz, gente, o que a gente quer fazer, prefere fazer, o que é mais fácil fazer, normalmente a gente perde o melhor da festa, né? Por isso que a porta que conduz à perdição é larga. É facinho passar por ela. É fácil a gente se distrair. É fácil a gente entrar numa vida totalmente distanciada de Deus. É fácil. É só tirar a mão do freio. Vai embora. Mas quando você põe a mão no freio de mão, puxa. E pera aí. Eu tenho uma direção e eu vou para a direção que eu tenho que ir, né? Bendito seja Deus. Estreito é o caminho, apertado, que conduz à vida. Poucos são os que acertam por ela. E a gente está vendo aí, ó, né? Mas glória a Deus que você veio. Glória a Deus. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês, que vocês já conhecem. Você já conhece essa moça que eu vou falar dela hoje? Ela já é nossa amiga, ela já nos inspira. As escrituras sagradas são cheias de mulheres especiais. As histórias bíblicas, como diz Edmé Williams, quando entra uma mulher na Bíblia, pode parar que vai acontecer alguma coisa extraordinária. É tipo assim mesmo, né? E a palavra de Deus é recheada com o exemplo dessas mulheres. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth. E o capítulo 1 do livro de Ruth dá uma resumida boa na história para você entender quem era a Ruth, né? Na época dos juízes, a partir do verso 1 do capítulo 1 de Ruth, na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe.
Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres, mas ela respondeu: não me chamem Noemi. O significado de Noemi, gente, é agradável, ok? Então, o significado do nome Noemi é agradável. Então, ela fala: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, que significa amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Aí os primeiros versículos do capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Rute: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Vamos até ali. A gente conhece a história e a gente sabe que depois disso, Noemi fica sabendo que ela entrou na casa, nas terras de Boaz, por acaso. Para Deus não tem acaso, né, gente? Então Noemi instrui a sua nora como ela deveria se comportar, porque ela poderia ser resgatada por Boaz. E ela é resgatada por Boaz, e ela se casa com Boaz, e ela dá à luz a Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi. E ela entra então na linhagem do Messias. Aí a gente acha linda a história, romântica, e a gente fala: não, que lindo, né? Que menina abnegada, que menina leal à sogra. Isso dá uma outra pregação, né, gente? Quem é a sogra aí? Deixa eu ver. Levanta a mão sem medo, gente. Eu sou sogra. E eu tenho uma Ruth como nora. Eu sou sogra. Conselho para você: sai de cena. Sai de cena, sogra. Entenda que você foi atriz principal, agora é coadjuvante. Fica presente na intercessão, fica presente na oração e dê conselho quando for solicitada. E ama a esposa do seu filho, porque você não vai querer ter demandas com a mãe dos seus netos. Hashtag fica a dica. Quem é a nora aí? Honra a sua sogra como você honra a sua mãe. Não reclama da sua sogra, não, porque ela chegou nessa história primeiro. O amor de mãe e nora não concorrem, são completamente distintos. O que você, como mãe, deu para o seu filho, sua nora nunca vai poder dar. E o que, como nora, você dá para o filho dela, ela nunca vai poder dar.
Então, cada um no seu quadrado, ok? Gente, o plano de Deus é que as nossas relações todas sejam saudáveis, seja uma relação respeitosa. E sempre quando a gente vê um conflito entre sogra e nora, é porque uma não está reconhecendo o lugar da outra. E está disputando pelo coração de um homem. E não é para disputar, porque cada uma tem o seu lugar. Contente-se com o seu lugar. Contente-se com o seu lugar de mãe. Ninguém pode te roubar ele. E contente-se com o seu lugar de esposa. Você foi escolhida. Então agradeça a Deus e honre a sua sogra. Porque você também não vai querer ter demanda com o homem da sua vida. Ele é parte dela. Quer você goste, quer não, o DNA dela está nele. Hashtag fica a dica. Fecha parênteses, vamos voltar para essa menina Ruth. A gente acha muito linda a história, mas eu queria te deixar um pouquinho mais a par de algumas coisas aqui. Ruth era moabita. Por que o texto insiste tanto em falar isso? Ruth, a moabita. Isso a gente vê aqui sucessivas vezes, e eu não li o livro todo, mas se você continuar lendo, você vai ver. Por que isso? Ela era da região de Moabe. E quem eram os moabitas? Os moabitas, vocês lembram do sobrinho de Abraão, Ló? Vocês lembram da história que Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra que ele mostraria, não foi? É quem que ele leva com ele? Sobrinho é parente, gente? Sobrinho é parente? É, gente, sobrinho é parente. Sobrinho é parente. Família, a família nuclear é pai, mãe e filhos. Sobrinho é parente. É filho do seu irmão, filho da sua irmã, não é assim? O que Abraão tinha que levar logo? Se Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela. Então, ou seja, para levar a mulher dele. Não, traz Ló junto. Depois, lá na frente, deu ruim, claro, esperado, e cada um teve que se apartar. Isso não significa que Abraão deixou de amar Ló, de jeito nenhum. Tanto é que Ló teve uns perrengues lá, e Abraão entra na guerra para livrar Ló, né? Mas não reatou andar junto. Tem gente que Deus vai mandar apartar e é para apartar, a gente obedece. Mas não é para deixar de amar. A gente tem que amar sempre. Amar sempre. Precisou de você? Você está lá. Mas não é para costurar o que Deus separou. Ok? Por quê? Porque tem um propósito. Deus sabe o que junta e o que separa. E lá em Eclesiastes fala, há tempo de juntar, há tempo de separar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, de abraçar, né? Respeita os ciclos, que as coisas se resolvem melhor. Mas enfim, aí eles foram morar onde? Ló foi morar onde? Sodoma. Coisinha leve, né, gente? E aí o que acontece? Deus tinha tanto amor por Ló e compaixão de Ló, que mandou os anjos dele avisar para Ló, sai fora que o bicho vai pegar. Sai fora que eu vou cuspir fogo do céu, eu vou destruir tudo, vaza. Aí o que Ló fez? Gente, a cidade era tão perversa, que os caras da cidade queriam violentar os anjos que estavam na casa de Ló. E Ló oferece as filhas dele, porque o negócio é tão levado a sério, tipo assim, olha, você não pode fazer mal para uma pessoa que está hospedada na minha casa. Uma pessoa que está hospedada na minha casa está sob a minha proteção. Se acontecer alguma coisa com essa pessoa, eu estou amaldiçoado. Então vocês querem minhas filhas são virgens. E os caras, não, queremos suas filhas não, queremos caras. Você vê um nível de impiedade daquela terra, né? Aí os anjos falaram com ele, ó, sai fora, que Deus vai mandar acabar com esse lugar. E aí, o que Ló faz? Vai para os genros, né? Os futuros genros, as filhas já estavam prometidas em casamento. Vai para os genros e fala, olha, Deus falou que vai destruir. Eles acreditaram em Ló? Não acreditaram. Ficaram lá. E ele saiu com as duas filhas e com a mulher. E aí a gente já conhece a música. Olhou para trás, se deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. Tem um tanto de mulher de Ló aí, entendeu? Ficou olhando para trás, mas nós já vamos chegar lá. E aí, gente, o que aconteceu?
Essas moças saíram com o pai, os noivos, né, não quiseram vir juntos, elas saíram com o pai e foram morar em outra cidade. Chegou lá, elas olharam uma para a outra, falaram, a mais velha falou assim, olha, nós não temos filho, nós não casamos, então vamos fazer o seguinte, vamos chapar o nosso pai e vamos nos deitar com eles, vamos engravidar dele. Essas meninas estavam cheias de Sodoma. Elas cresceram em Sodoma, elas viveram em Sodoma, elas haviam se contaminado e nem tinham percebido. É assim que acontece, gente. Você começa a andar no meio da impiedade, você começa escandalizada. Daqui a pouco não te escandaliza mais. Daqui a pouco você está fazendo exatamente a mesma coisa que você condenou. É assim que é. Vou te mandar a real. Sabe essa história? Não, vamos parar de religiosidade. Nós já passamos do tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Ô, gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. Nós não passamos nós podemos ter passado do tempo da lei, mas nós não passamos do tempo da santificação. Quem entendeu a graça, entra no processo de santificação. É impossível você amar a Deus, você ter entendido a graça de Deus e você permanecer cometendo as mesmas coisas. Isso não pode acontecer. Isso não é verdade. É o engano de Satanás que as pessoas falam, não tem problema não. Não é sobre viver a lei, não é sobre cumprir a lei, é sobre viver no Espírito. Vocês agora vão viver no Espírito e não vão mais satisfazer as concupiscências da carne. O Novo Testamento falou isso, tá, gente? Para quem acha que Bíblia é só Novo Testamento. Outra ignorância sem tamanho, porque quando Jesus falava da Bíblia, ele estava falando do Novo Testamento. Quando ele fala, errais não conhecendo as Escrituras, ele estava falando do Antigo Testamento. Quando ele estava no caminho de Emaús, apresentando-lhes as Escrituras, ele estava apresentando o Antigo Testamento. Não tem essa separação, gente, de Gênesis a Apocalipse. O livro é sobre o Messias de Deus. Em Gênesis, Deus já está profetizando Jesus. Aí quem não lê a Bíblia e falar essa bobagem, dá até para entender, mas ver crente falando isso é de doer. É de doer. Quando fala assim, não, nem toda a Bíblia é inspiração de Deus. Ah, então quem vai dizer qual que é a parte que é? A parte que te apraz, né? A parte que te convém é a palavra de Deus. A parte que não te convém, que te confronta, que te manda pedir perdão, que manda se arrepender do seu pecado e que manda para o seu pecado, sua carne morrer, aí essa você acolhe. Não, porque Deus é esse Deus que mata, Deus que faz. Gente, Deus é Deus. E Ele mata quem Ele quer. Nossa, Helena, mas Deus não é graça e misericórdia? Ontem eu postei um vídeo, uma cena de The Chosen que eu achei o máximo. É Jesus falando assim para Mateus, assim. Ele fala para Mateus assim, você acha mesmo que eu vim ser tranquilizador? E não sei mais o que, eles usam uma outra palavra, né? Você acha mesmo que eu vim aqui só para manter a coisa do jeito que está? Não, eu não vim ser tranquilizador. Aí Mateus fala assim, e aí Mateus pega e cita para ele a história do amar os seus inimigos, orar por quem vocês perseguem. Ele falou assim, eu vim fazer uma revolução. Ele falou assim, e aí a história do amar os seus inimigos, orar por vocês. Ele falou assim, eu vim fazer uma revolução, não uma revolta. Eu vim mudar radicalmente o jeito de vocês viverem. Ou vocês acham que eu vim aqui para falar assim, ei pessoal, tudo bem? Continuem vivendo como vocês viveram nos últimos 1000 anos. E é isso aí, essa história de Jesus legal, sabe? Ai, Deus é tão legal, Deus é tão amor. Gente, Deus é amor. Sabe por que Ele é amor? Porque Ele deu o seu próprio filho para ter você de volta. Mas não é porque Ele é amor que Ele é trouxa. Não é porque Ele é amor que Ele deixou de ser um Deus poderoso, majestoso, cheio de glória. A natureza se curva diante de Deus. E a gente fica, Deus, eu não estou entendendo isso que está acontecendo comigo, não. Gente, se não fosse Jesus, a gente já tinha virado churrasquinho há muito tempo. Porque o mesmo Deus que matou 70 mil, porque Davi mandou contar o exército por vaidade, é o mesmo Deus que mandou Jesus. Quando a justiça é sobre o inimigo, aí a gente acha legal. Mas quando a justiça é para a gente, aí a gente só quer saber da parte que Jesus morreu por mim, e me salvou, me reconciliou com o Pai. Aleluia. Foi por um triz.
Então não barateie a graça, porque Deus não mudou o caráter dele. E quando a taça da ira de Deus transbordar, como eu costumo dizer, a tampa da chaleira vai voar. E eu acho bom você estar no lugar certo. Deus está ajustando e nos chamando para essa santificação. O Novo Testamento diz que só quem é santo vai ver Deus. Sede santos, porque eu sou o santo. Sem santidade, ninguém virá a Deus. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Arrepender não é chorar, arrepender não é falar, estou arrependido, desculpa Deus. Não, arrependimento é mudança de atitude, mudança de direção, é não aceitar mais o pecado, convivendo com ele, abraçando com ele, achando ele cheiroso e aconchegante, é se apartar daquilo que para Deus é abominável. Isso é arrependimento, não é lágrima de crocodilo, gente. Quem se arrepende realmente não quer viver aquilo de novo. E a gente tem que entender isso. Essas duas moças se deitaram com o próprio pai e engravidaram dele. A primeira ficou grávida de Moabe. Daí vieram os moabitas. Então, Moabe é filho de um adultério, de um incesto, de uma relação incestuosa, e simplesmente por isso, abominável diante dos olhos de Deus. Moabe foi o fruto de um pecado severo contra Deus. Vocês entenderam? Beleza, aí o povo se multiplicou, e os moabitas, como já se era esperado, por causa da atitude já das filhas de Ló, se afastaram de Deus. Então, os moabitas tinham outros hábitos, outra cultura, e adoravam a outros deuses, não ao Deus de Israel. Embora a raiz fosse a mesma, porque Ló era sobrinho de Abraão, embora Ló tivesse o conhecimento do Senhor, embora a misericórdia do Senhor arrancou a família de Ló de Sodoma para que eles não morressem, eles entraram por um outro caminho. A descendência de Ló entrou por um caminho em oposição a Deus. Então eles adoravam a outros deuses, principalmente a deusa da fertilidade e o deus da guerra. E eles ofereciam sacrifícios, assim como Abraão oferecia sacrifícios. Só que aconteceu um negócio aí. Eles ofereciam animais em sacrifício, né, como Deus pediu o Isaac, né? Por que Abraão não estranhou Deus pedir o Isaac, gente? Porque era muito comum, naquela época, as pessoas sacrificarem bebês, crianças, virgens, a outros deuses. Mas quando ele foi fazer o sacrifício, que era uma prefiguração de Cristo, Deus mandou Abraão fazer o que ele iria fazer com o próprio filho dele. Abraão, quando sobe o monte, ele sobe carregando lenho, carregando a madeira, exatamente como o próprio filho de Deus iria fazer, subir a montanha, carregando o próprio lenho. Então aquele momento era uma prefiguração daquilo que Deus iria fazer. Mas na hora de Abraão executar o filho, Deus fala, para, eu não quero. E proveu um cordeiro. Mas fez do seu próprio filho um cordeiro. O sacrifício de crianças, de pessoas, era abominação para o Senhor. Mas era isso que os moabitas faziam. Então vocês estão entendendo? Era uma cultura completamente idólatra, era uma cultura que fazia sacrifício humano, era uma cultura totalmente distante, diferente da cultura do povo de Israel. Então, quando Ruth disse, não vou voltar para minha mãe, o conselho de Noemi fala, volta para suas mães, e vão encontrar felicidade nos braços de outros maridos. Orfa chorou, Orfa sofreu, Orfa também não queria ir, mas acabou indo. Diante dos argumentos de Noemi, ela acabou indo. Sim, a gente tem que reconstruir minha vida, né? Então eu vou voltar. Mas Ruth
não se deixou convencer pelos argumentos de Noemi. Vale lembrar, gente, que Noemi estava com o coração estragado. Noemi, como ela mesma disse, estava amargurada. E a gente vê o sintoma disso. Como é que uma mulher de Deus, temente a Deus e conhecendo o Deus de Israel, fala com a nora: volta para os seus deuses? Como assim volta para os seus deuses? Aí a gente vê realmente que Noemi estava jogando toalha. E ela estava assim, com o coração ferido contra Deus, porque o Todo-Poderoso, ela culpou Deus, mas quem saiu da terra foi ela. Quem saiu de Belém para ir para Moabe foi ela e o marido. A gente toma as decisões na vida e depois culpa Deus. A gente toma as nossas decisões, a gente não pergunta se é essa a vontade de Deus, e quando tudo dá ruim, a gente fala: onde o Senhor estava, Deus? O Senhor não fala que o Senhor é Deus de misericórdia e cuidado? Para aqueles que obedecem. Mas você nem quis saber a opinião de Deus, você não buscou a direção de Deus. Nós mulheres, então, gente, não, vamos combinar, né? A gente é especialista de fazer isso. Eu acho que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. E quando começa a dar ruim, a gente nem volta: oh, Deus, me perdoa, eu nem te pedi a sua direção, me perdoa, Senhor. Interfere agora aqui para me livrar por misericórdia. Não, a gente vai pedir satisfação para Deus. Fica com raiva de Deus, biquinho com Deus. Nossa, Deus, mas isso está acontecendo comigo por quê? Eu sempre te obedeci, trabalho na sua igreja, sou dizimista e ofertante. Mas na hora de tomar suas decisões, você toma sozinha. Você não busca a palavra de Deus, você não busca por oração a direção de Deus, você não busca a confirmação de Deus. Você vai fazendo e vai falando: vem Deus, assina aqui para mim, aqui me prospera aqui, me abençoa aqui, ó, Senhor, isso aqui, ó, faz isso aqui. Deus não é seu servo. Deus é Deus. É você que busca nele a direção. É você que depende dele, não é ele que depende de você. Noemi tomou as decisões, e quando a consequência chegou, os desdobramentos chegaram, ela ficou amargurada contra Deus. Mas Deus ainda assim continuava estendendo misericórdia sobre ela. Inclinou o coração de Ruth. E Ruth, leal à sogra, mas mais do que isso, a gente pensa que o plus de Ruth é a lealdade à sogra. Não, gente. Foi romper com aquela estrutura que nada tinha a ver com Deus. Sabe qual foi a grande felicidade de Ruth? Sabe qual foi o acerto de Ruth? Quando ela falou: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Foi aí que a bênção entrou. Eu não sou mais governada pelos ídolos de Moabe. Eu não sou mais governada pelo Deus da guerra ou pela deusa da fertilidade. Eu sou governada a partir de agora pelo Deus de Israel. O seu povo é o meu povo. Então a sua cultura agora é a minha cultura. O seu costume agora é o meu costume. Suas roupas agora são as minhas roupas. Eu estou abraçando um novo estilo de vida. Eu estou deixando Moabe para trás. E foi a partir daí que a mão de Deus começou a favorecer Ruth. Com essa declaração: o teu Deus é o meu Deus. Se você lembrar, outra mulher esquisita que foi incluída na genealogia de Jesus Cristo era a sogra de Ruth. Você sabe quem era a sogra de Ruth sem ser Noemi? Quem era a mãe de Boaz? Raabe. Raabe era prostituta de Jericó. E o que libertou e virou a chave na vida de Raabe? Porque nós temos ouvido o que o Senhor tem feito com vocês. E eu sei que Ele é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Ela abriu a boca para declarar quem é Deus. A bênção entrou, foi por aí, para ela e para toda a sua família. Raabe foi levada, passou a habitar no meio do povo de Israel, casou-se com Salmão e teve Boaz, um homem tão íntegro. Olha aí o que Deus faz: põe a prostituta, põe a moabita e eu e você. Olha nós na fita. Não é por mérito, não é por mérito, não é pelo filho de quem que você é, não interessa para Deus filho de quem que você é.
Seu status social não interessa para Deus, quanto você tem no banco não interessa para Deus. O que você já fez na sua vida até agora não interessa para Deus. Interessa que a partir do momento que você falou, o seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus, na hora que você falou, eu sei que há Deus em cima no céu e embaixo na terra, aí as coisas começam a mudar. E você é colocada na linhagem do Salvador. Gente, Deus é intencional quando Ele faz isso, para mostrar para a gente que Ele ia levantar o Messias do lugar menos provável. Tão ao contrário de Lúcifer, né? Lúcifer todo poderoso, glamour, andando sobre as pedras afogueadas, se cobria de pedras preciosas. O nome era Lúcifer. Você imagina a intensidade de luz quando você olhava para ele. Todo esse glamour fez ele querer mais. E a gente é igualzinho. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais reconhecida você é, mais você quer. A gente é assim, gente. Porque o diabo soprou lá na natureza humana, lá no Éden. Sereis como Deus. Claro que você não vai morrer se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai ser como Deus. E Satanás continua financiando os projetos de poder. E Jesus veio exatamente na rota de colisão. Sendo rei, ele encarnou. Morou em Nazaré, uma vila. Fez o seu ministério numa vila de pescadores, Cafarnaum. As casas são 3x3, 4x4. Minúsculas as casinhas de Cafarnaum. A vida era muito comunitária. O pessoal dormia fora de casa, dormia nos telhados. Só no inverno é que ia para dentro. Nesse lugar que Jesus fez o ministério dele. Não foi em Jerusalém. Então, quando você escutar um pastor falando que o burrinho era BMW da época, você fala assim, pastor, e o que foram feitos das bigas do Império Romano? Jesus foi intencional na sua pobreza. Ele foi intencional em se auto-humilhar. E nos chama a fazer o mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Filipenses diz que foi por isso que ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Porque ele se humilhou, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome. Ruth rompe com os deuses de Moabe. Ruth rompe com a cultura de Moabe. Ela dá as costas para aquele estilo de vida, para os seus parentes, para tudo que representava a idolatria e o distanciamento de Deus, e ela segue com Noemi para Belém, a casa do pão, de onde Noemi tinha saído por falta de pão. E eles retornam para lá. E a primeira atitude de Ruth, como você viu no capítulo 2 que nós começamos a ler, ela foi trabalhar. Num serviço glamouroso? Não, gente, as mulheres não tinham nem emprego. As mulheres não podiam trabalhar. Mas como que ela foi trabalhar? Para conseguir sustento para a sua sogra e para ela. Foi catar espigas, porque na cultura dos israelitas, quando você está fazendo a colheita, o que cair no chão não é para pegar. O que cair no chão é para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados, não ficarem sem alimento. Como é que Deus cuida de todos, né? Quando Boaz entra, ele saúda os seus trabalhadores e vê Ruth lá trabalhando. Casualmente, ela entrou justamente nas terras de Boaz. Casualmente não, gente. Com Deus não tem casualidade. Deus estava tecendo o encontro, promovendo o encontro. E ele até fala para os seus moços, deixa ela catar. Fala assim, deixa cair umas a mais. E falou, ninguém toca nela. E chegou para ela e falou assim, anda com as moças. Por quê, gente? Ele pergunta, de quem é aquela moça? Mulher era propriedade de alguém. Ou ela era filha de alguém, ou ela era esposa de alguém. Quem ia defendê-la? O seu pai ou o seu marido. E quando eles falam para Boaz, ela veio com Noemi.
é nora de Noemi. Ele sabia que se tratava de uma viúva, desprotegida. Então ele fala com ela, anda com as moças. E ele dá uma ordem expressa, ninguém toca nela. Porque as mulheres podiam ser abusadas. É de ninguém. Mas a cabeça do homem de Deus é diferente. O homem de Deus protege. O homem sem Deus é que abusa. Por isso é tão importante nós, mães, ensinarmos os nossos filhos. Você quer falar em empoderamento feminino? Ensina os meninos a como cuidar de uma mulher. Isso é poder feminino. Não é se tornar um homem para ser respeitado. Empoderamento feminino é não abandonar o feminino. Não abandona o feminino. Usa a sua influência sobre os seus filhos, sobre os seus sobrinhos, sobre todas as crianças. As professoras do ensino fundamental são mulheres. E hoje a gente vê professoras do ensino fundamental erotizando crianças. Quando uma mulher sai da posição dela, uma nação vai pagar o preço por isso. Nossa, Helena, que fardo que você está colocando sobre as mulheres. Não, gente. É porque nós somos poderosas em Deus. E se a gente não for poderosa em Deus, o poder não será desperdiçado, porque o diabo não desperdiça mão de obra. Se você não é daqueles que ajunta, você espalha. Se você não é uma mulher segundo o coração de Deus, Satanás vai usar a sua vida. Se atenta aí, garota. Muito bem. Ela vai trabalhar, se esforçar, numa condição de humilhação. Ela vai catar do que cai no chão. Talvez você olhe para isso, nossa, gente, podia ter voltado para a casa da mãe dela. Mas se ela tivesse voltado para a casa da mãe dela, ela não teria encontrado Boaz, ela não teria se tornado dona da terra, porque ela casou com o dono, ela não teria tido um filho, e ela não entraria na genealogia do Cristo. Então o caminho da bênção, ele passa pela humilhação, e ele passa por negar os falsos deuses. Tem muitas mulheres que estão nessa reunião hoje, vieram para a igreja, gostam do ambiente da igreja, gostam da música, de vir com as amigas, todo mundo cheiroso, bonito, bem arrumado, ai que povo lindo, povo gentil, de vez em quando tem sorteio de brinde nos congressos, ai que bom, gostoso. Quem não gosta do ambiente da igreja? É bom, mas muito cuidado. Você frequentar uma igreja não significa que você nasceu de novo. Como se você entrar com uma bicicleta na garagem, nunca vai transformar ela num carro. Nós nos tornamos amigas do Evangelho, mas não deixamos o Evangelho de Jesus Cristo mudar a nossa vida. A nossa vida é simples. Porque ser crente na igreja, gente, o trem mais fácil que tem. Você põe uma roupa mais ou menos dentro do que eu aceito no clube social, porque quando você vem com uma roupa mais, provocante, sempre alguém vai te falar sobre isso, né? Aquela diaconisa que dá aquela filmada no você. Quando você não senta no primeiro banco, alguém vem e joga um blazer nas suas pernas, né? Lá na Lagoinha Matriz teve uma época que tinha um paninho no banco. Você sentava no primeiro banco, tinha que pôr o pano na perna, porque só Jesus na troca de pernas, né, gente? Deus ajude o pastor. Então, a gente se adequa. O ser humano tem um poder de adaptação fantástico. E é inconsciente. Você vê, chega, filma assim, o código de ética do grupo. Você vê o que não cai bem, o que cai bem. E aí você vai se adequando. Você mesmo vai fazendo uma obra de transformação para não ser rejeitada. Mas não foi uma obra do Espírito. Foi uma obra sua. E você fala, a paz do Senhor, Jesus te abençoe. Fofinha. Mas quando o barraco acontece lá na sua casa, quem você é de verdade é que vem à tona. Quando você está com raiva, quando você está irritada, quando as máscaras sociais foram tiradas na porta de casa, que normalmente quando a gente vai sair de casa, a gente coloca a máscara social. Oi, tudo bem? Você está sempre feliz com todo mundo, rindo para todo mundo, agradável com todo mundo. Você está por aqui com o patrão, mas ele fala, vou precisar de você fazer hora extra, pode contar comigo.
Mas seu marido chega em casa, o cara que você escolheu, o pai dos seus filhos, e fala: seu bem, esquenta a janta para mim. Sou sua empregada, não. Esquenta você. Trabalhou? Também trabalhei. Essa aí é quem você é de verdade. Essa bruaca aí é quem você é. Então é essa que precisa nascer de novo. É ela que precisa nascer de novo. E eu sei que eu estou falando, gente, porque a minha velha mulher não morreu também não. Ela está todo dia tentando ressuscitar. Tem uma situação que a Eva levanta o seu cala a boca, Eva. Quieta aí. Quando eu vejo que eu não vou dar conta, eu vou ali lavar uma vasilha. Deus vai te dando escapes, entendeu? Dispositivos, porque você entende que quando a palavra sair da sua boca, não tem jeito de recolher mais. A maldição que for lançada, você vai ter que comer do fruto de cada palavra que saiu da sua boca. E tem mulher aqui pensando: se o diabo se levantou contra mim, Helena, com uma fúria lá em casa. Não, não é o diabo que levantou não, bem, só chegou o tempo da colheita. Você plantou impiedade, plantou fofoca, revelou segredo, expôs a nudez do seu irmão, espalhou o escândalo, fez do seu WhatsApp uma propagação de má notícia, foi para suas redes sociais para atacar os irmãos que pensam diferente de você. E aí você quer que Deus venha e te abençoe e te prospere. Não vai rolar. Então vigia na vida, porque se você está colhendo um amargo aí, come até o fim a semente amarga que você plantou e repensa a semente que você planta hoje, para amanhã você colher bênção. Ruth inspira a gente, não apenas pela sua lealdade, mas pela força que ela teve para não voltar atrás e para romper com o seu passado. Tem gente que vem para a igreja, mas está trazendo sacos de lixo. Continua com os deuses falsos na sacola. Você fala que ama a Deus, que adora o Senhor, mas você tem tempo para tudo e para todos, mas para Ele não. E Deus não precisa do seu tempo. Deixa eu te contar. Deus está estabelecido em um alto e sublime trono. Ele reina, Ele é rei. Quem precisa é a gente. É a gente que precisa de consolo, de fortalecimento, de remédio para a nossa alma, porque todo dia a gente tem situação que pode nos ferir, de renovo, de esperança, de estratégia para a gente lidar com a situação difícil da vida. É a gente que precisa dele, e a gente até canta isso. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Mas você nunca chega perto. Você só fala com Deus quando você vem na igreja. Ou então no carro, correndo para lá e para cá. Ou então dando alguma ordem para Deus. Me abençoa, me protege, livra o meu filho. Isso não é relacionamento. Imagina, eu casada com o João. Se eu chego para o João, falo assim: sou casada com você, né? Pois é. Então paga minhas contas, me protege, cuida de mim e tchau. Não tem beijo, não tem abraço, não tem intimidade, não tem palavra de amor, não tem troca, não tem diálogo, porque a parte que eu falo é a oração e a parte que eu ouço é a leitura da palavra. Mas não, eu vou ouvir Deus, eu quero ouvir Deus, então eu caço o profeta. Quem é profeta aqui na igreja? Vou lá orar na casa do profeta. Estão fazendo dos profetas de Deus pais de santo. Quer ouvir Deus? Quer ouvir a palavra de Deus? Abra a Bíblia. Você vai conhecer Deus, o caráter dele, como ele age, como ele pensa, desde o Antigo Testamento. Não tira o Antigo Testamento não, porque você vai ver o tamanho do amor dele, que ao invés de destruir a gente, como ele fez com tantos outros povos, ele mandou Jesus, e moeu Jesus para não precisar moer eu e você. Agora, se precisar de moer eu e você, para ter a gente perto, não se intimide, ele vai moer. É melhor ele nos moer do que a gente se entregue para o inferno. Mas como que a gente está vivendo para Deus, gente? Será que a gente está sendo Ruth no nosso tempo? Será que a gente está rompendo com Moabe? Ou será que a gente vem para Deus e fica assim com o olhinho lá em Moabe?
Igual o povo quando saiu do Egito. Que saudade da cebola! Saudade dos alhos do Egito! Quando eu li os textos das histórias do povo de Israel peregrinando no Egito, eu pensava assim, gente, Deus, por que o Senhor acabava com esse povo? Povo obstinado, o Senhor abriu um mar, eles passaram pés secos, eles viram a manifestação do teu poder, 10 pragas, eles viram o Senhor executando juízo sobre cada divindade egípcia, através das 10 pragas, eles viram o Senhor mostrando quem é Deus. Depois eles te levam para o Sinai, o Senhor se manifesta a Moisés, o rosto de Moisés fica transfigurado, o povo vê os relâmpagos, e está aí, construindo bezerro de novo, e está reclamando, e querendo carne, e querendo cebola, mata eles, frita eles, faz pirê. E Deus falou comigo assim, vocês são igualzinho. Eu faço milagre na sua vida num dia, Helena, no outro dia você já pensa que eu não te amo tanto assim. Eu me manifesto para você, eu dou livramento para você, e quando eu te digo não, você fica de bico para mim. E não é que é. Deus nos ajude. Mas as histórias não estão aqui só para preencher página, gente. Elas estão aqui para nos transformar. Por isso que é tão importante a gente ler as Escrituras Sagradas. Porque quando lemos, conhecemos o caráter de Deus. E esse caráter vai nos transformando de fé em fé e de glória em glória. Não tem jeito da gente continuar vivendo a mesma vida se nós estamos nos relacionando com Deus através do diálogo, oração e palavra. Mas até o diabo começou a corromper até a leitura da palavra e oração, porque você se acha superior aos outros, porque você ora e lê a Bíblia. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu já li 10 vezes. Nossa! Coração cheio de vaidade. Você está de olho nos meus brincos? E o coração seu se gabando de quantas horas você ora por dia, de quantos jejuns por ano você faz. Que pena, minha linda, tanto sacrifício em vão. Quando a gente ora, é porque a gente precisa falar com o amado da nossa alma. Eu quero conversar com o João até o meu último dia de vida, até o meu último fôlego. Eu quero conversar com ele. Por quê? Porque eu amo. Aí eu falo para uma crente, jovem mãe, a menina acabou de nascer, ai que lindo, nasceu o bebê, o bebezinho. Você vai orar para o resto da sua vida. Elas regalam o olho para mim como se eu estivesse amaldiçoando elas. O quê? Elas quase falam, misericórdia! Sangue de Jesus tem poder. Os crentes fluentes, que os religiosos usam. Gente, é isso que é religião. É isso que é religião. A religião vai nos levando para o lugar da rigidez. Mas ela se manifesta assim, ó. Quando você fala o crentez fluente, mas não tem relacionamento com Deus. Você mesmo é que está fazendo a obra. Confiada na sua própria moral. Então, você mesmo desceu a saia, não é porque você passou a ter consciência que o seu corpo é templo do Espírito Santo, e não carne de terceira que fica na prateleira para todo mundo ver. Aquele temor santo, não, meu corpo não é instrumento de impiedade. Eu não quero que um homem casado me olhe e me cobice. Então eu vou vestir de um jeito adequado. Se eu quero sensualizar para alguém, é para o meu marido, no privado do meu quarto. É para ele que eu vou me dar. É para ele, com ele que eu vou me envolver. É a ele que eu quero seduzir. Mas nem homem nenhum. Mas tem umas mulheres casadas que andam como pistoleira e uns caras casados que quer que a mulher se vista como uma pistoleira para mostrar para todo mundo que ele tem um troféu e não uma esposa que deve ser protegida, preservada, amada. São as sutilezas que mostram onde está o nosso coração. Por que as meninas ficam bravas comigo porque eu falo que você vai ter que orar para o resto da vida? Eu quero conversar com o João, como eu disse para vocês, até o meu último dia de vida. Eu amo. A oração não é um fardo. A oração é o meu remédio. A oração é o meu alívio. A oração é o lugar que eu sento diante de Deus e falo, Senhor, hoje o negócio está feio. Senhor, está ruim hoje. Senta aqui comigo, Jesus, senta aqui comigo. Preciso falar com o Senhor. É com o Senhor que eu quero chorar, com o Senhor que eu quero reclamar. Eu vou reclamar com o Senhor porque eu não posso reclamar com fulano. Então eu vou reclamar com o Senhor. O Senhor que pode resolver, o Senhor que pode convencer, eu não convenço ninguém, ninguém convence ninguém. Então, Espírito Santo de Deus, pega fulano e me pega também. Vai transformando a gente aqui para ver se a gente acerta em algum lugar, Senhor. Aí a gente chega diante de Deus.
Amantíssimo Deus, eterno Pai, em cuja presença, Senhor, eu me encontro. Você está querendo impressionar quem, minha linda? Ele sabe os seus pensamentos. Ele escuta o seu coração. Não dá para a gente pôr máscara para Deus, não, gente. Reverência ao Senhor sempre. Hipocrisia não, Jesus despreza a hipocrisia. Aí tem gente que pensa que orar assim, né, rasgando o coração e sendo sincero, é falta de temor. Não, falta de temor é você achar que Jesus é um cara legal. Jesus não é um cara legal, Ele é o rei. Então, por mais intimidade que eu tenha com o Senhor, eu sei que Ele é o rei. Tem um protocolo, sabe? Eu posso deitar no colo do meu pai, eu posso cheirar o cangote do meu pai, mas eu não posso falar com meu pai de qualquer maneira. Ele é meu pai. Eu não posso tratar o meu pai de qualquer maneira. Ele é meu pai. Tem respeito, tem reverência. Meu pai está numa idade avançada, de vez em quando ele fala umas coisas que me matam de raiva. Aí você quer levantar a voz e tratar o seu pai como um menino? Não, seu pai não é seu filho. Mesmo idoso, mesmo com manias esquisitas, ele continua sendo seu filho. E a Bíblia manda honrar o seu pai até o último dia de vida. Se ele tiver caduco, com Alzheimer, não sei o quê, não interessa, ele é seu pai. Noé estava bêbado, mas isso não dava direito a Cã de entrar, zombar da nudez do pai, descobrir a nudez do pai e ainda chamar os outros irmãos para ver. Os irmãos agiram de uma forma tão diferente. Quando eles viram que o pai estava nu, eles tiveram temor e foram de costas e cobriram o pai. Isso é reverência, isso é temor. E essa geração está perdendo inclusive isso. Fala com Deus de qualquer jeito, mas não é por causa de intimidade, é por falta de temor, falta de reverência. Aí uma atriz recebe um evangelho meia boca que pregam para ela, ela vai para o podcast e fala que Jesus até que é um cara legal. Que evangelho é esse que pregaram para essa menina? Jesus não é o cara legal não, minha lenda. Jesus é o rei de toda a glória. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu amado, Ele é o seu noivo, Ele é o seu marido, mas Ele é o seu Senhor. Ruth tomou as espigas, serviu a sua sogra. Que poderoso que é o distanciamento dos falsos deuses e o serviço genuíno. Ele antecedeu a bênção de Ruth. Não há como a gente ser abençoada, gente, pelo Senhor. Porque o diabo também pode te dar muita coisa, tá? O diabo pode te dar muita coisa para te manter como você está. Mas atenta aí, porque Deus não é incoerente. Deus não é incoerente. Deus não respalda o preguiçoso. Deus não respalda o preguiçoso. A sua palavra afirma isso sucessivas vezes. Então sirva, trabalhe, seja leal. Deus abomina o soberbo, então seja humilde. E Deus não divide o trono do seu coração com ninguém. Então destitua os outros deuses. A gente gosta muito de se gabar. Nós não somos idólatras como os cristãos católicos. Mentira. Além de idólatra ser mentiroso. Porque o que é idolatria? É quando nós damos a primazia dos nossos afetos, da nossa atenção, do nosso dinheiro, do nosso tempo, para quem não é Deus. E se tem uma coisa que vai servir para provar o quanto de tempo que a gente dá para os falsos deuses, é o tanto de tempo que você gasta nas redes sociais, o tanto de tempo que você gasta lendo a Bíblia. É muito simples a equação. Nossa, Helena, mas você é muito radical. Deus é. Quem é dele, é dele. Por isso que a palavra de Deus, e não eu, diz que a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à vida.
e poucos são os que acertam com ela. Vai ter muita gente da igreja que vai ficar para trás no arrebatamento. E que Deus tenha piedade da minha alma, porque isso pode acontecer comigo também. Sabe aquela história de, não, Senhor, em teu nome eu preguei na Lagoinha Santo André, em teu nome eu profetizei, expeli demônio, curei enfermo. Fica longe de mim. Eu nunca te conheci. Não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou diante dele. É o tete a tete, é o tempo de envolvimento e de relacionamento com ele, o tempo de conversa, o tempo de diálogo, o tempo de escutar Deus, o tempo de falar com Deus. Ruth teve muitas bênçãos e ela é lembrada pelas bênçãos que ela recebeu. E Noemi foi abençoada porque ela passou a cuidar de Noemi. Provavelmente Raabe já deveria estar morta, porque Boaz era muito mais velho do que Ruth. As pessoas viviam menos naquele tempo. Noemi foi aquela que recebeu o neto nos braços. Porque quando Boaz se deita com Ruth, se casa com ela, se deita com ela, foi para levantar descendência a um dos filhos de Noemi. É o levirato, né? Ele resgata, porque ele era o parente mais próximo, tinha outro que não quis resgatá-la, e ele então a resgata. Então, veio alegria para Noemi. O livro termina falando que Noemi, vamos lá, vai lá comigo no capítulo, nós já vamos terminar, vamos encerrar do jeito certo. Ruth capítulo, vamos iPad, me ajuda, querido. Ruth capítulo 4, o verso 13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. O final da história é lindo. E Deus tem um final lindo para dar para a gente. Como diz o pastor Márcio, como termina é que conta. Deus quer nos levar a um bom caminho. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vocês. Ele disse isso para o seu povo Israel. E agora enxertados nesse povo por Jesus Cristo, seu Filho, essa palavra também tem efeito sobre nós. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em outras traduções fala, para vos dar uma esperança e um futuro. Deus tem planos de paz, de nos dar um fim proveitoso, de nos abençoar. Ele é pai, não é padrasto. Ele não dá cobra em lugar de peixe. Ele não dá pedra em lugar de pão. É o que a palavra diz, que Ele é misericordioso, bondoso, amoroso, que Ele corrige o filho a quem Ele ama, açoita todo aquele que Ele quer bem, para nos dar um fim proveitoso. Ele não nos deixa entregues a nós mesmos, aos nossos mimos, às nossas manias, aos nossos vícios, às nossas vaidades. Ele nos corrige para nos levar a um fim proveitoso. E a gente viu aqui o fim proveitoso de Ruth e de Noemi e de Boaz. Ganhou uma esposa, ganhou um filho, já quando já era um homem maduro.
Mas teve uma renúncia. Teve uma ruptura com os falsos deuses. Teve um sacrifício de ir para um lugar desconhecido. Um povo novo. Novos hábitos, novo jeito de agir, novo jeito de vestir. Novo jeito de viver. Teve o novo de catar espigas para trazer sustento para a sua casa, de trabalhar, de se esforçar. Teve o novo de se submeter, porque quando a sogra começou a orientar Ruth como ela deveria agir, como ela deveria se vestir, se banhar, se perfumar, e como ela deveria proceder com Boaz, Ruth podia ter falado: ah, coroa, fica na sua que eu sei como é que eu quero meu cara. Foi isso que ela fez? Não, ela se submeteu, pode falar. Ela se submeteu. Mas você está querendo a bênção. Você não rompe com os falsos deuses. Você está sempre com o pé no mundo. O velho homem está sempre batendo na porta do seu coração, sempre prevalecendo sobre a espiritualidade. A sua carne é que manda. Você gasta mais tempo naquilo que não vai caber no seu caixão do que com aquilo que vai garantir a sua eternidade. Você gasta mais tempo com o temporal do que aquilo que vai te aproximar de Deus e te fortalecer no dia mau. A gente até esquece que serve a Deus durante a semana. É uma vida diante de Deus, gente. Conversão não é mudar de igreja, não é mudar de religião, não. Conversão é mudar de direção. Você está indo para lá e você agora não vai mais para lá. Você nem olha para trás, você vai para outro caminho. E nesse caminho o Senhor vai te transformando à semelhança dEle, à medida que você se aproxima dEle. Nós nunca tivemos um tempo onde a gente precisa de cristianizar cristãos. Porque os cristãos fazem tudo, menos praticar o cristianismo, menos se parecer com Cristo. A gente parece com tudo, menos com Jesus. Isso não é cristianismo, gente. A gente está sendo pedra de tropeço por um tanto de gente, que tem um tanto de cristão com discurso de ódio. De fato. Porque hoje, infelizmente, tudo é discurso de ódio, né? Se você pensa diferente, discurso de ódio. Mas tem gente com discurso de ódio mesmo, de verdade. Vamos encarar a realidade. Tem gente que vê um travesti, sangue de Jesus tem poder. Quem Jesus está querendo abraçar, o imitador dele está querendo distância. Está o pastor Rica lá fazendo um trabalho lindo na Cracolândia. Misericórdia, deixa esses cracudos aí. Esses caras escolheram o caminho dele, deixa aí. Fica caladinha para Jesus te dar vitória. Você vai ter filho, vai ter neto, fica caladinha. A gente nunca sabe o que leva para uma pessoa para um caminho desse. Um trauma, uma vivência esquisita, um sentimento de abandono. Ninguém entra por um caminho de morte, de graça, ou por opção assim. Ah, eu vou para o caminho de morte, eu vou para o caminho de... Não, gente. Se você perguntar para um menininho de 7 anos, eu quero ser traficante, não vai ter, gente. A não ser que ele viva num ambiente que isso é fomentado nele. Mas se ele está vivendo num ambiente normal, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser professora, eu quero ser bailarina. Fala, eu quero ser prostituta. Eu quero ser drogada. Não, gente. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. E a gente quer viver no final caminhos de vida. Mas o começo é importante. As decisões que você toma hoje vão definir o seu amanhã. Feche os seus olhos. Eu queria que você fosse honesta, inspirada aqui em Ruth, cuja maior coragem foi romper com aquilo que não prestava. O resto veio tudo como consequência. Ela rompeu com o que não prestava. Ela se submeteu a uma senhora que estava vivendo um período muito difícil, amargo. Ela serviu amorosamente essa senhora. Nada atraente. Mas é por causa disso que ela recebeu uma nova família. Foi porque Jesus se esvaziou até a morte de cruz, segundo a carta aos Filipenses.
Foi por causa disso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Então por que você está resistindo tanto? Eu vim aqui para te dizer que o fim da história vai depender de você. A gente costuma responsabilizar Deus, enquanto nós não tomamos a atitude de romper com aquilo que precisamos romper. Não tomamos a atitude de pedir perdão a quem a gente precisa pedir perdão. Não tomamos a atitude de trabalhar pela reconstrução de alguns relacionamentos que estão quebrados. Por orgulho. Não tomamos a decisão de terminar relacionamento que Deus já mandou terminar. É um relacionamento que é totalmente contrário à vontade de Deus. E todo mundo que aconselha e fala: termina esse namoro, termina esse noivado, ainda dá tempo. Não, eu mudo ele. Ninguém muda ninguém. Só Deus muda o homem. Só o Espírito Santo transforma. E ainda assim Jesus diz gentilmente: eis que estou à porta e bato. Ele não arromba. Se você deixar ele consertar, ele vai consertar. Se você convidar ele para dirigir, ele vai dirigir. Deixa ele reinar. E larga os outros ídolos para lá. Larga a pornografia. Por incrível que pareça, os números de mulheres envolvidas com pornografia estão astronômicos. Larga a pornografia. Não é alívio. É a mesma proposta da droga. Vai te dar uma onda e depois vai cobrar o preço. A conta chega. Reprograma o seu cérebro e a maneira como você vive a sexualidade. Larga a rebelião. Larga a desonra aos pais. Larga o abandono aos pais idosos. Por que você abandonou seu pai e sua mãe? Eles cuidaram de você. Agora é a sua vez. Honrar pai e mãe tem tudo a ver com cuidado. Quando você fala com seus pais como se eles fossem seus filhos, você está desonrando seus pais. Mas Helena, meu pai e minha mãe estão parecendo duas crianças, mas não são. São idosos. E se você tiver sorte, você também vai ficar. E como você vai querer ser tratada quando chegar a sua vez? Tantas questões nos relacionamentos, porque a gente não interrompe a conversa fiada. Não fecha a boca na hora que tem que fechar. A gente idolatra o orgulho. A gente adora ter razão. Adora ter a última palavra. Viram como os falsos deuses não são só imagens? A gente adora entretenimento. A gente vive para isso. Programa a nossa vida, vive a vida, trabalha para tirar férias. Não tem nada de errado com isso, gente. Desde que ocupe o seu devido lugar. O problema do ídolo é que ele ocupa a primazia, o lugar que só Deus deveria ocupar. E os ídolos, não se engane, se Deus não ocupar a centralidade dos nossos afetos, o trono do nosso coração nunca fica vazio, nunca. Outros falsos deuses se apresentam e reinam. Governam o nosso dinheiro, a moda governa o nosso dinheiro. A cobiça governa o nosso dinheiro. Mostrar a aparência, o post. Eu tenho que ostentar, eu tenho que dizer o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo é muito legal. Eu tenho que mostrar o que eu estou comendo. Isso é um ídolo. O diabo não é óbvio. Ele é sutil, mas mortal. Não seja ingênua. Tenha coragem de romper com Moabe. Ruth não olhou para trás. Como a antecessora do seu povo, a mulher de Ló.
mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ruth seguiu em frente para um novo estilo de vida e entrou na linhagem do Messias. A escolha é sua. Queremos te seguir, Jesus. Não apenas com canções, não apenas estampando as nossas camisetas ou frequentando uma comunidade de fé. Queremos te seguir com as nossas escolhas diárias e ordinárias, com o dia a dia. Queremos te seguir quando ninguém nos assiste. Queremos te seguir quando ninguém nos vê no nosso quarto, ou quando estamos assentadas diante do computador ou da TV. Queremos te seguir nas escolhas relacionais que temos. Quebranta o nosso coração. Que o nosso prazer seja fazer a tua vontade. Nos dê a ousadia de Ruth, Senhor, para rompermos com aquilo que precisamos romper, para destituirmos do nosso coração os ídolos que têm tomado lugar que é só teu. Dá-nos um coração todo teu, Jesus, todo teu, todo teu. E que a partir daí todas as outras coisas tomem os seus devidos lugares. Que o nosso tempo seja gerenciado pelo Senhor. Reina sobre nós. E nos perdoa, Senhor, pela idolatria. Nos perdoa pela idolatria do ego. Nos perdoa pela idolatria do orgulho. Nos perdoa pela idolatria da nossa própria família. O Senhor nos deu a nossa família. O Senhor nos deu tudo que temos, tudo que somos. Ao Senhor a glória. Ao Senhor a primazia dos nossos afetos. Ao Senhor a honra e o poder. Ajuda-nos, Espírito Santo. Transforma a nossa mente. E que uma mente transformada gere novas escolhas, novas atitudes. E traga uma nova colheita. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.